Uma dica importante, uma sequência pedagógica que vai facilitar o seu entendimento na fase aérea da braçada do nado crawl. Vou trazer para vocês hoje, neste vídeo, uma sequência pedagógica que vai fazer com que você otimize a projeção dos cotovelos na fase aérea. Vejo vocês depois da vinheta. Como nós sabemos, o nado crawl ele tem uma fase que é muito importante, que vai fazer a recuperação da braçada para uma próxima puxada. E essa fase nós chamamos de fase aérea. Porém, a fase aérea, como eu já mostrei em alguns outros vídeos, tem duas diferenças. Nós temos a fase aérea do modelo clássico, que é aquela com os cotovelos projetados, as mãos ficam um pouco mais abaixo da linha do cotovelo para eu executar o movimento de braçada. E tem aquela outra fase, que é a fase do braço estendido. Essa é uma outra técnica que geralmente nós utilizamos para nados de velocidade. Mas hoje a proposta aqui é falar sobre a fase aérea com os cotovelos projetados e os erros mais comuns na execução dessa tarefa, deste movimento, que é simplesmente durante a fase aérea, um grande erro é simplesmente deixar o cotovelo mais baixo, ou melhor, na mesma altura da mão, e isso faz com que eu force bastante a articulação do ombro. Pode me promover uma lesão e eu não quero isso. O modo mais correto de se executar esse movimento de braços mais clássico, com a projeção do cotovelo, é simplesmente fazer com que o protagonista na fase aérea seja o cotovelo. Então eu tenho que fazer um movimento com a flexão do cotovelo e as mãos vão naturalmente relaxadas até o ataque na braçada. Para isso existem dois tipos de educativos que são absolutamente importantíssimos para essa fase e que vai melhorar a execução da braçada. O primeiro educativo é nada mais nada menos do que usar o seu polegar para executar o movimento. Mas como? Eu explico. Esse movimento ele faz com que você entenda o deslocamento do braço na fase aérea e o quanto o cotovelo tem que ficar projetado. Como é que funciona esse educativo? Literalmente, você vai nadar com a mão assim. O polegar fica separado dos outros dedos. Por quê? O polegar ele vai ter uma função nessas movimentações. Você obrigatoriamente vai, no final da puxada, encostar o polegar na coxa. E o encostar o polegar na coxa, literalmente você vem raspando o polegar na lateral do corpo até chegar na parte superior da axila. Isso já vai te deixar numa trajetória absolutamente fantástica. Ou seja, você vai conseguir projetar o cotovelo apenas por essa referência. Então você projetou o cotovelo porque você está com o polegar na parte superior da axila. Uma vez chegando na parte superior da axila, o que você tem que fazer é simplesmente ir para o ataque na água. Vai repetir esses movimentos no braço esquerdo e depois no braço direito, sempre raspando o polegar na lateral do corpo, literalmente. Tem um erro nesse educativo, quando o aluno ou a aluna tem uma certa dificuldade na hora da movimentação, é não raspar o polegar no tronco. Tem que raspar esse polegar no tronco. Isso é absolutamente importantíssimo para dar certo. Bom, tem variações, é claro, nesse tipo de movimento. O que nós devemos fazer é simplesmente começar com um sistema pedagógico, uma ordem do simples para o mais complexo para a execução deste tipo de exercício. Primeiro, um braço estendido, fica paradinho esse braço, pode estar segurando uma prancha ou pode fazer também sem a prancha. O braço que está à frente, parado, ele não faz nada. E o outro braço vai fazer o exercício, raspando até a axila, entrando na água. Ou seja, uma braçada unilateral para entender de fato o movimento. 25 metros, se tiver uma piscina de 25 metros ou menor que isso,
vai um lado, volta com o outro. Ou seja, vai lado esquerdo, fazendo a movimentação, volta com o outro, fazendo a movimentação, volta com o direito, ou vice-versa. Terminou esse exercício, terminou essa série, aí sim nós combinamos as duas braçadas. Ao invés de fazer o braço unilateral, agora nós vamos fazer com as braçadas alternadas. E como é que vai funcionar isso? Ou seja, nós iniciamos a puxada, terminamos a puxada, finalizamos raspando até a parte superior com o polegar, troca de braço, raspa a parte superior com o polegar, troca de braço. E aí nós vamos identificando as metragens para fazer o educativo. Entendeu? Conseguiu movimentar os braços, mas com o protagonismo aqui do polegar? Ótimo! Agora você conseguiu entender o educativo, é só executar o movimento. Muito bem, nós conhecemos o movimento no exercício anterior do posicionamento do cotovelo na fase aérea, até onde eu tenho que chegar com as minhas mãos para projetar o cotovelo o máximo possível na fase aérea, ok? Então nós sabemos que o polegar chega próximo à altura da axila e aí sim eu faço o ataque na água. Então esse foi o primeiro exercício. O próximo exercício é controlar esse posicionamento sem que haja variações de altura. E como eu faço isso? Muito bem, os dedos raspando na lâmina da água. Esse é o próximo educativo. Como é que funciona? Termino a puxada. Ao invés de eu colocar o polegar na lateral do corpo, eu agora vou retirar o meu braço por completo, mas com a projeção do cotovelo, porque eu aprendi isso no primeiro educativo. E aí eu vou na lâmina da água, porque eu estou ali na superfície, trabalhando o nado, raspando literalmente a ponta dos dedos na lâmina da água. E aí sim eu entro de novo com uma nova braçada. Vou fazer o mesmo processo pedagógico. Repito algumas vezes do lado esquerdo, repito algumas vezes do lado direito. Ou seja, então eu faço a puxada, eu termino essa puxada na fase de recuperação, que é a fase aérea, na volta do braço para o ataque, eu venho raspando a ponta dos dedos na lâmina da água. Esse exercício é para você controlar os graus de liberdade da sua braçada. Isso vai facilitar o seu controle, você vai ter um controle maior em relação à braçada, a força que você está executando nos ombros, no braço, para poder controlar esse posicionamento. Isso vai te dar uma ideia do quanto a braçada tem que ficar e qual o seu posicionamento ideal e o controle também da velocidade e da altura da braçada. Terminei todas as movimentações dos educativos, aí sim eu parto para o movimento propriamente dito. Porém, é importante você lembrar das movimentações que você fez no primeiro educativo, que foi o polegar raspando na lateral do tronco, e o segundo educativo, que foi o controle, ou seja, voltar com a fase aérea raspando a ponta do dedo na água. Você precisa lembrar desses controles, dessas movimentações que você praticou. Uma vez lembrou as movimentações, aí sim parte para o nado. E aí, partindo para o nado, vai chegar próximo ao tronco, porém não vai mais raspar o polegar no tronco, vai simplesmente trazer próximo aonde você estava fazendo educativo. E agora também não se raspa o dedo na lâmina da água, você vem com os dedos próximos à lâmina da água e não raspa. E aí faz a entrada. Essa é a abraçada convencional, essa é a abraçada clássica do nado crawl com os cotovelos flexionados. Isso vai ajudar a evitar lesão, porque a maior parte dos alunos e das alunas que tem um pouquinho do erro nessa abraçada, ao invés de manter o cotovelo mais alto do que a mão, mantém o cotovelo na mesma altura. Nós estamos no plano horizontal. E se nós fizermos isso, nós estamos fazendo uma rotação para fora e vai gerar uma sobrecarga nessa região do manguito, nessa região articular aqui que é do ombro. Isso vai estressar bastante e pode machucar. Então essa abraçada com o cotovelo flexionado, eu diminuo a sobrecarga no ombro,
e aí eu consigo fazer uma volta mais relaxada. Bom, eu apresentei para vocês hoje 2 educativos que vai favorecer nesse processo de aumento da técnica da braçada na fase aérea, que é muito importante, porque se essa braçada está no posicionamento ideal, vai facilitar a sua performance, vai melhorar o seu deslocamento e vai trabalhar também a sua postura. Isso é absolutamente importantíssimo para o nado ocorrer de forma normal e tranquila. Essas estratégias são absolutamente importantíssimas para melhorar as movimentações deste nado. Essa foi a dica que eu dou hoje, eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês nos próximos vídeos.